Olá, pessoal do YouTube do Aprovação PGE. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui para a gente falar de uma modificação trazida pela reforma trabalhista, que é queridinha de prova, que muitos alunos possuem dificuldade, mas vocês que estão aqui comigo hoje vão sair desses 30 minutos dominando qualquer tipo de questão que caia o trabalho intermitente, pessoal. Mas antes da gente entrar no nosso assunto da aula de hoje, eu já peço para vocês seguirem o nosso YouTube do Aprovação PGE, deixarem seu comentário aqui conosco e também a sua curtida. Assim a gente consegue saber que vocês estão gostando do nosso projeto gratuito de contribuição aí com a aprovação de vocês. Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos ao tema da nossa aula, trabalhador intermitente. Eu sou a professora Camila Sabonge e aqui está o meu Instagram, se vocês quiserem me contatar, me seguir, tenho vários vídeos de dicas lá também, muito interessantes para auxiliar vocês na preparação. Seguindo, pessoal, o trabalhador intermitente, que raios é isso? Antes da gente ler o que a CLT vai falar sobre o trabalhador intermitente, vamos bater um papo aqui e entender o que esse trabalhador intermitente tem de diferente. Pessoal, o que acontece é o seguinte: existem algumas atividades que possuem uma demanda excepcional em alguns momentos, em alguns dias, em alguns horários específicos, tá? Em razão disso, houve essa demanda de se criar um tipo de contrato que não fosse tão rígido quanto o nosso contrato habitual de trabalho, tá? E aí, o que acontece? Houve, em razão dessa pressão econômica, o surgimento desse contrato de trabalho intermitente. Mas para conseguir entender o que esse contrato de trabalho intermitente tem de diferente, a gente precisa entender o que a gente tinha antes. O que acontece é o seguinte, pessoal: antes da reforma trabalhista, nós tínhamos duas formas de contratação: contrato por prazo indeterminado e o contrato por prazo determinado. O contrato por prazo indeterminado é aquele no qual você possui um termo inicial do contrato, ou seja, eu contratei um trabalhador para prestar serviço na minha empresa. Só que, se estiver dando certo essa prestação de serviço, eu não tenho um termo final desse contrato. Então, aí nós temos uma grande diferença da área civil. Na área do direito do trabalho, a regra geral é o contrato por prazo indeterminado. É aquele no qual eu tenho um momento de iniciar essa contratação, mas eu não tenho um momento de finalizar essa contratação. Se estiver dando certo, eu continuo esse contrato, até que alguma das partes tenha o interesse de rescindir, ou agora também, depois da reforma trabalhista, em comum acordo, esse contrato seja rescindido. Agora, pessoal, existe um outro tipo de contrato que já existia antes da reforma trabalhista, que é o contrato por prazo determinado. Como ele é a exceção, pessoal, ele tem alguns critérios, alguns requisitos formais para ser acordado, como, por exemplo, a contratação por escrito, porque no contrato, regra geral, no direito do trabalho, esse contrato por prazo indeterminado, você pode ter a contratação de forma tácita, ou seja, verbalmente contratar alguém, mas no contrato por prazo determinado, como ele é uma exceção à regra, nós precisamos ter um contrato de forma escrita, no qual eu prevejo que eu vou contratar essa pessoa e que eu tenho um termo final para esse contrato. Ou seja, olha, fulano, eu vou precisar de você durante 3 meses. Depois disso, eu não vou mais precisar de você. Então, aí no contrato tem o termo inicial, o termo final, e todo mundo já sabe, tem essa expectativa de contrato vai se finalizar. O contrato intermitente, ele não cabe em nenhuma dessas duas caixinhas. Porque apesar dele se aproximar do contrato por prazo indeterminado, no qual eu tenho um termo inicial, eu contrato aquele trabalhador e eu não tenho um termo final para terminar esse contrato, é um contrato, o contrato de trabalho intermitente, no qual eu não tenho essa expectativa de reiteração de prestação de serviço, eu não tenho uma previsão de quando o trabalhador vai prestar serviço. O trabalhador não sabe quando ele vai prestar serviço, não. Ele também não sabe quanto ele vai receber no mês. Por quê? Porque ele só vai receber quando ele trabalhar. Então, o contrato de trabalho intermitente, apesar de ser um contrato que eu tenho
a firmatura dele no momento e ele não vai deixar de existir, né? Eu não sei quando ele vai deixar de existir, eu não sei quando vai ser o fim dele. Ele alterna momentos de prestação de serviço e momentos de não prestação de serviço. Consequentemente, ele alterna momentos nos quais ele gera efeitos jurídicos e ele não gera efeitos jurídicos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o maior benefício de um contrato de trabalho, pessoal, é a possibilidade do trabalhador receber uma contraprestação, o salário, as verbas trabalhistas, pela prestação de serviço dele. Se porventura eu não tenho prestação de serviço, eu também não tenho o maior efeito, maior benefício do trabalhador, que é o recebimento desses direitos. Então, o contrato de trabalho intermitente, a gente fala que ele é o contrato de trabalho no qual eu alterno momentos de prestação de serviço e eu alterno momentos de não prestação de serviço. Eu alterno momentos de efeitos jurídicos e eu alterno momentos de não ter efeitos jurídicos. Ok, pessoal? Então, agora que a gente já entendeu o que é esse contrato de trabalho intermitente, a gente consegue ler efetivamente o que a CLT vai falar sobre isso. Vamos lá. Ó, o artigo 443 vai falar que o contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Então, aqui, pessoal, a gente está vendo a previsão no artigo 443 de que eu tenho a possibilidade de uma contratação por prazo determinado e indeterminado, como a gente já viu, e uma terceira forma de contratação, que seria essa prestação de trabalho intermitente. Aqui eu já adianto para vocês, pessoal, que dependendo da doutrina que vocês forem ler, existem alguns doutrinadores, alguns estudiosos do direito do trabalho, que vão dizer que o contrato de trabalho intermitente ele é uma subespécie de contrato de trabalho indeterminado. Já outros vão dizer que é uma terceira modalidade de contratação, tá bom? Então aí vocês podem observar essa diferença, essa distinção, mas fato é que de uma interpretação mais literal do artigo 443, a gente consegue observar que o contrato de trabalho intermitente ele é colocado numa terceira caixinha, uma terceira modalidade, tá bom? O parágrafo 3º vai também trazer algumas características do contrato de trabalho intermitente para a gente. Vamos ler junto, ó. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias, meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas regidos por legislação própria. Então, vamos analisar junto o que esse parágrafo 3º está falando para a gente, pessoal. Primeiro, o parágrafo vai dizer para a gente que no contrato de trabalho intermitente eu tenho subordinação jurídica. Isso significa que, apesar de, como nós vamos observar, o trabalhador intermitente, quando ele recebe uma oferta de trabalho, ele poder recusar essa oferta, isso não significa que esse trabalhador ele não vai atuar com subordinação. A partir do momento que ele aceita prestar esse serviço e ele se colocar à disposição da empresa, ele vai ter que, durante a atuação, respeitar as normativas, os regimentos internos dessa empresa e todas as regras de conduta daquele empregador. Então, se aquele empregador falar, ó, você vai ter que, para prestar o seu serviço, usar uma roupa específica, um uniforme, você vai entrar em tal horário, você vai sair em tal horário durante essa prestação de serviço, nesse período que eu vou precisar de você. Você vai ter que respeitar essas normas de higiene, se for, por exemplo, um fast food, você vai ter que produzir a comida dessa forma, vai ter que lavar sua mão antes de manusear, vai ter que usar uma luva, vai ter que, enfim, colocar o cabelo dentro de uma touca. Todas as normas de conduta e de prestação de serviço vão ter que ser respeitadas. Consequentemente, eu tenho sim subordinação jurídica. E isso, pessoal, também fica evidente quando a gente interpreta da seguinte forma, ó. O artigo 443 está dentro da CLT, correto? Muito bem. A CLT, pessoal, ela é uma norma que vai falar sobre contrato de trabalho. Contrato de trabalho é a forma pelo qual o empregador contrata um empregado. Ou seja, eu estou falando de relação de trabalho que respeita o artigo 2º e 3º da CLT, que são os artigos que trazem os elementos do vínculo empregatício. Quais são esses elementos, pessoal?
prestação de serviço por uma pessoa física, com pessoalidade, com onerosidade, com subordinação. Opa, professora, mas tem um quinto elemento aí, não tem? Tem. Qual é esse quinto elemento? Habitualidade. Opa, professora, mas a habitualidade a gente não vai ter aqui, não é verdade? Porque o próprio contrato de trabalho intermitente vai alternar momentos de prestação de serviço com momentos de não prestação, não é verdade? Pois é, pessoal. Esse é o elemento flexibilizado no contrato de trabalho intermitente. Por quê? Porque apesar de o contrato de trabalho intermitente, ele ter sim uma expectativa de que o empregador vai precisar desse trabalhador não só uma vez na vida, mas vai precisar ter uma reiteração nessa prestação de serviço, porque senão não seria necessário, né, esse contrato de trabalho intermitente, eu não tenho uma previsão muito específica de quando eu vou prestar esse serviço. Tá? Então, sim, esse requisito ele é flexibilizado. Ah, mas professor, então por que no parágrafo 3º eu estou falando que a atividade é não contínua e não estou falando que ela é não habitual? Pois é, pessoal, por quê? Porque a habitualidade ela é mais flexível do que a continuidade. Quando eu falo em habitualidade, eu posso estar dizendo que a prestação de serviço vai acontecer quinzenalmente, vai acontecer semanalmente. Qualquer tipo de reiteração que possa ser observada do tempo pode configurar a habitualidade. A continuidade, ela já é um pouco mais forte. Onde eu posso observar a continuidade que não aqui no texto da CLT? Na Lei Complementar 150 de 2015, que fala dos domésticos. Lá eu vou ter a previsão da continuidade, que é um requisito de habitualidade mais forte, ou seja, uma reiteração mais próxima. E no caso dos domésticos, eu vou falar de continuidade com a prestação de serviço mais de 2 vezes na semana. Aqui, pessoal, eu não tenho esse tipo de previsão. Contudo, eu tenho a previsão de que a prestação de trabalho do trabalhador intermitente não é contínua. Então, ela não tem essa necessidade de reiteração na semana de prestação de serviço, tá? Ou seja, eu tenho uma flexibilização desse requisito da reiteração no tempo da prestação de serviço, dessa previsibilidade de que eu tenho uma nova prestação de serviço ao longo do tempo, tá? É assim que vocês têm que interpretar essa questão da não continuidade dentro da CLT para o trabalhador intermitente, ok? Outra questão que eu acho importante a gente comentar daqui, pessoal, eu posso contratar, na verdade, eu posso chamar esse trabalhador intermitente para prestar serviço por algumas horas num dia específico. Como eu posso também pedir para ele prestar serviço durante alguns dias de uma semana que está muito corrida no meu trabalho, no meu estabelecimento. Como eu também posso contratá-lo por alguns meses específicos, como por exemplo, mês de dezembro, né, que é um mês muito forte de para lojistas, né, e também para restaurantes quando tem as férias escolares. Então, pessoal, eu posso sim fazer essa contratação, o chamamento, na verdade, do meu trabalhador intermitente, tanto em horas, quanto dias, quanto meses. E outra questão que eu acho importante a gente frisar aqui, pessoal, é que qualquer tipo de atividade pode se utilizar de um intermitente. A CLT não fez nenhum tipo de restrição, a não ser em relação ao aeronauta, que tem uma legislação específica, ok? Seguindo, pessoal, eu tenho aqui no 452A, desculpem, no 452A da CLT, eu tenho a previsão de que o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito, tá? E deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerça a mesma função em contrato intermitente ou não. Então, vamos analisar alguns dos elementos que são trazidos aqui para a gente. Primeiro, pessoal, como a gente já comentou, o contrato de trabalho por prazo indeterminado é a regra. Então, tudo que for exceção a ele vai precisar ser de uma forma mais formal a previsibilidade. Então, assim, eu vou ter que prever, eu vou ter que acordar com o meu empregador ou com o meu empregado de uma forma um pouco mais segura. E qual é essa forma mais formal, mais segura? A celebração por escrito, tá? Por quê? Porque são exceções. Eu tenho um rol taxativo de exceções, as quais eu posso utilizar
tanto o contrato por prazo determinado quanto o contrato intermitente, tá bom, pessoal? E aí eu tenho que prever qual é o valor hora desse trabalho, porque veja bem, eu disse para vocês que eu não tenho a previsão de qual é a jornada de trabalho desse trabalhador. Pode ter vários dias que ele fica sem prestar serviço, como tem outros dias que ele vai prestar. E eu não tenho nenhum tipo de limite de jornada, a não ser, obviamente, o limite constitucional. Então, eu posso ter prestação de serviço 2 horas num dia, depois 4 horas no dia, 8 horas no outro dia. Agora, eu tenho que ter o respeito do artigo 7º da Constituição, ou seja, jornada é no máximo 8 horas diárias, com a possibilidade de 2 horas extras, totalizando 10 horas diárias de trabalho, tá bom, pessoal? Agora, outra coisa que eu acho importante a gente comentar é que no direito do trabalho nós temos a previsão de que nós não podemos discriminar o trabalhador. Então, se um trabalhador exerce uma atividade e vem outro trabalhador que exerce a mesma atividade que ele, atividades iguais, independentemente do nome dessa atividade, tá, pessoal? Então, eu posso ter o gerente A, o gerente Master Blaster de um banco, os dois exercem a mesma função, mesmo que eles tenham nomes de função diferente, a não ser que eu tenha um quadro de carreira, eu tenho que ter a previsão de contrato de salário igual para os dois, porque senão eu vou estar discriminando, eu vou estar possibilitando que eu pague valores diferentes para a mesma função. E eu não posso fazer isso. A mesma coisa aqui, pessoal. O trabalhador intermitente, ele tem que receber no mínimo o salário mínimo por hora que ele trabalhar, tá? Então é uma remuneração proporcional, mas é proporcionalmente relacionada com o salário mínimo, a não ser que eu tenha um outro tipo de salário estipulado para aquela função. Então, exemplo, eu estou aqui numa fast food e eu estou precisando contratar um trabalhador intermitente para caixa. Eu tenho caixas no meu estabelecimento que tem contrato de trabalho normal, que trabalham hipoteticamente, das 2 horas da tarde até às 10 horas da noite, que é o horário que eu fecho o meu estabelecimento. Esses caixas com contrato de trabalho por prazo indeterminado, que tem jornada fixa, eles vão ter que receber proporcionalmente hora igual ao trabalhador intermitente. Eu não posso fazer distinção em relação à atividade, porque ela é a mesma. Então, eles têm que receber mesmo valor pela mesma atividade prestada, tá bom, pessoal? Então, eu vou fazer um cálculo proporcional. Então, se um trabalhador trabalhou 8 horas no dia e recebeu X, o trabalhador que trabalhou 1 hora, ele vai receber 1 dividido por 8, tá? Do valor do X, tá bom? Então, é isso que a gente vai ter que fazer, um salário proporcional ao que ele trabalhou, tá bom? Parágrafo 1º vai falar que o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviço, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Pessoal, o que acontece é o seguinte: como nós já falamos aqui, o contrato ele alterna momentos de prestação de serviço com momentos de não prestação de serviço. Então, o trabalhador ele vai ficar esperando ele ser chamado pelo seu empregador e convocado para prestar serviço. E como vai ser feita essa convocação? Por qualquer meio. Pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp, pode ser por telefone, qualquer forma que for estipulada e acordada entre as partes, desde que seja eficaz. E aí, pessoal, eu tenho que ter um limite ali, um tempo para que o trabalhador consiga se organizar, consiga pensar se ele vai aceitar ou não essa prestação de serviço. Por isso, eu tenho que fazer essa convocação pelo menos 3 dias corridos de antecedência do momento que eu vou prestar o meu trabalho. Corridos, tá, pessoal? Então, não é úteis. Então, eu posso, por exemplo, chamar numa sexta para prestar serviço numa segunda. Então, ó, sexta, sábado, domingo, eu consegui fazer 3 dias corridos de antecedência aí, tá bom? Seguindo, pessoal, então eu vou ter essa convocação, parágrafo 1º já está aqui prevendo, e aí como é que eu vou fazer essa resposta à convocação? Parágrafo 2º vai responder isso para a gente, ó. Recebida a convocação, o empregado terá um prazo de 1 dia útil. Gente, isso daqui é pegadinha de prova bonita para vocês, ó. Quando eu estou falando da convocação, é corridos. Quando eu estou falando do aceite,
é útil. Então, o empregado tem um prazo de 1 dia útil para responder ao chamado, tá? Então, ele tem que responder em 1 dia útil esse chamado, presumindo-se no silêncio a recusa, tá? Pessoal, então, se porventura ele não viu essa chamada ou ele simplesmente não quer prestar serviço, o silêncio já vai presumir essa recusa. A recusa, ela não vai descaracterizar a subordinação jurídica, porque como nós já vimos, a subordinação jurídica vai significar o quê? Vai significar que quando ele estiver prestando serviço, ele vai precisar responder, ele vai precisar respeitar todos os regimentos internos, regulamentos internos ali da empresa. Agora, não seria nem razoável, pessoal, a gente obrigar um trabalhador intermitente a aceitar todos os chamamentos que ele recebesse. Até porque, pessoal, é muito comum o trabalhador intermitente ter mais de um contrato intermitente, porque ele não sabe quando ele vai prestar serviço para aquela empresa. Às vezes ele pode não prestar serviço em nenhum dia daquele mês, e se ele não presta serviço, ele não recebe. Então, veja bem, às vezes eles afirmam esses contratos intermitentes com outras empresas, para conseguir, quando ele não está prestando serviço em uma determinada empresa, prestar em outro, e assim ele vai conseguir ter uma garantia de remuneração no fim do mês, tá, pessoal? Outra questão importante que é trazida aqui no parágrafo 4º é a questão da multa, tá? Porque veja bem, se porventura eu aceitei essa oferta de trabalho, eu falei, ó, eu vou estar lá, e eu não for, a CLT prevê que eu posso ter o pagamento de uma multa em virtude dessa minha ausência, ó. Aceita a oferta para o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida. Agora que está a parte polêmica, pessoal. Permitida a compensação em igual prazo. Por que isso daqui é polêmico, pessoal? Porque, veja bem, se porventura o trabalhador se ausentou e aí ele vai prestar serviço novamente para aquela empresa, a empresa pode reter aquele valor da multa do que ela deveria pagar para o trabalhador pela prestação de serviço. Então, a empresa ela tem a possibilidade de aplicar essa sanção sem muita necessidade de questionamento, de contraditório. Agora, no caso do trabalhador, se porventura ele foi chamado, ele aceitou aquele serviço, ele chega na empresa, a empresa fala assim, mudamos de ideia, não vamos precisar de você hoje. Também poderia ter aplicação da multa. Por quê? Porque houve o descumprimento por parte do empregador. Nesse caso, obviamente que o empregado não vai conseguir fazer essa compensação em igual prazo. A empresa muitas vezes vai questionar e vai falar: não te devo nada, tá tudo certo. E aí, como que o trabalhador vai fazer essa compensação? Então, essa compensação prevista no artigo 4º, ela beneficia muito a empresa, mas no caso do empregado, o empregado provavelmente vai precisar ingressar com uma ação judicial para conseguir ter a aplicação dessa multa de 50%. E a gente sabe que é um tanto quanto difícil o empregado ingressar contra uma empresa que ainda tem vigência de contrato, né? Porque há um medo de represália, há um medo de rescisão contratual quando isso acontece, tá bom? O parágrafo 5º vai falar que o período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviços a outros contratantes. A gente já comentou sobre essa possibilidade de prestar serviço para outros contratantes, mas o que eu gostaria de comentar aqui com vocês, pessoal, é o entendimento de que esse período de inatividade não é considerado tempo à disposição. Qual é o interesse por trás da CLT quando fala que esse período de inatividade não é tempo à disposição? Vamos fazer uma recapitulação das nossas aulas de jornada do trabalho aqui. Pessoal, quando eu falo de tempo de jornada do trabalho, eu estou falando tanto o tempo efetivamente de prestação de serviço, o tempo de prestação de serviço efetivo, quanto tempo à disposição do empregador para prestar serviço. O exemplo que eu usei com vocês era uma vendedora de loja. A vendedora de loja, ela pode estar, por exemplo, numa segunda-feira na loja e não entrar nenhum cliente, ela não exercer nem a sua atividade, não vender nada, mas mesmo assim ela vai receber o seu salário. Por quê? Porque ela tem
a obrigação contratual de estar lá à disposição do seu empregador para caso eventualmente venha uma cliente e ela atendê-la. Mas se não houver nenhuma cliente, ela não pode ter esse ônus da atividade empresarial colocado em cima dela. Então, assim, obviamente que existem questões de comissão, enfim, que torna muitas dessas remunerações variáveis, mas fato é que o tempo à disposição, ele também é remunerado. Então, existe um valor mínimo que essa trabalhadora vendedora vai ter que receber. Mesmo se ela não atender ninguém numa segunda-feira, mesmo que ela atenda muitas pessoas num sábado. Isso não vai afetar essa remuneração que ela vai receber, tá bom, pessoal? Então, quando esse nosso parágrafo aqui fala que esse tempo de inatividade não é tempo à disposição, o que ele está querendo dizer é que esse tempo não vai ser remunerado, tá? Então, ele não vai ser contado como jornada de trabalho e ele não vai ser remunerado, tá bom, pessoal? Seguindo, o parágrafo 6º vai trazer para a gente o quê? Vai trazer quais são os valores de verbas trabalhistas que vão ser pagos no fim da prestação de serviço. Então, veja bem, pessoal, a gente comentou já com vocês aqui que a prestação de serviço terminando do trabalhador intermitente, ele já vai receber os valores que ele tem direito referentes àquele período que ele prestou serviço. Por quê? Porque depois disso ele volta para sua casa e ele fica esperando uma nova necessidade. Não há uma previsão de quando ele vai retornar. Então, ao final de cada período de prestação de serviço, o empregado recebe o pagamento imediato das seguintes parcelas. Quais são essas parcelas? Remuneração, férias proporcionais com acréscimo de 1/3 constitucional, o 13º salário proporcional àquele período que ele trabalhou, o repouso semanal remunerado, o DSR, e adicionais legais. Agora, a grande questão aqui, pessoal, a grande complicação, tá? É a seguinte: nós já temos o pagamento das férias imediatamente ao período que você prestou serviço. E a gente vai ver no próximo slide que existe a necessidade de, depois de 12 meses de prestação de serviço, o empregador desse trabalhador intermitente conceder um período para ele no qual ele não vai chamar esse trabalhador para prestar serviço. Só que veja bem, ele não vai receber valor nenhum durante esse período que ele não vai ser chamado, porque ele já está recebendo as férias no período imediato dessa prestação de serviço, essas férias proporcionais. Pessoal, o que acontece é o seguinte, essa é a maior crítica que a gente tem do trabalho intermitente. Muitos trabalhadores intermitentes acabam tendo uma redução drástica no seu valor que é recebido pela sua prestação de serviço, porque eles não têm essa previsão de prestar serviço. Muitos prestam poucas horas de trabalho para uma mesma empresa num determinado mês. Então, há uma redução do valor que aquele trabalhador vai ganhar quando é um contrato intermitente, se comparado com um contrato normal de trabalho, no qual você tem uma jornada específica, você tem, às vezes, mais horas de trabalho. Então, regra geral, tá? Esses trabalhadores intermitentes, quando recebem esse valor, eles imediatamente gastam com questões de subsistência básica, tá? E aí, quando chega nesse período dos 12 meses, depois desses 12 meses, que eles vão ter que gozar dessas férias, eles não têm um valor para conseguir garantir esse direito ao lazer, ou seja, esse valor já foi gasto de forma parcelada ao longo dessas sucessivas prestações de serviço. E aí, o que acontece? Regra geral, esses trabalhadores, durante esse lapso temporal que seria destinado às férias, eles arrumam bicos, arrumam outros locais para prestar serviço, para conseguir não ficar sem um valor, um salário, uma subsistência nesse período, tá, pessoal? Então, qual é a grande crítica aqui? A crítica é o próprio direito, a finalidade das férias, de que você tem essa possibilidade, essa necessidade do trabalhador se desligar da prestação de serviço para conseguir recompor suas forças, tanto física quanto psicologicamente, essa finalidade ela não é alcançada, porque na prática a maioria dos trabalhadores acaba não ficando na sua casa descansando ou fazendo uma viagem porque não tem essa possibilidade de respaldo econômico. Tá? Então fica aí essa crítica, mas o fato é que o contrato de trabalho intermitente funciona dessa forma. Parágrafo 7º vai prever que a gente precisa ter um recibo de pagamento que tem que discriminar os valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º desse artigo, tá?
E aí, pessoal, nós temos aqui no parágrafo 8º a questão de que o empregador ele vai também efetuar o recolhimento da contribuição previdenciária desse trabalhador, o depósito do FGTS na forma da lei, com base nos valores pagos no período mensal e também fornecerá ao empregado comprovante do cumprimento dessas obrigações. E aqui o parágrafo 9º, né, que a gente já comentou, é o direito às férias desse trabalhador. Ó. A cada 12 meses, o empregado adquire esse direito de usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não poderá ser convocado para prestar serviço, mas como a gente já viu, pessoal, ele já recebeu de forma parcelada esses valores das férias. Então, nesse período, ele não presta serviço, mas ele também não recebe, ok? Bom, pessoal, com isso nós terminamos as previsões da CLT sobre o trabalhador intermitente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu também espero que venham questões sobre isso para vocês na prova, porque agora vocês não vão errar nenhuma. E se cair na prova de vocês, vão lá no Instagram me contar, que eu vou ficar muito feliz em saber que vocês acertaram as questões, ok? Até mais, pessoal. Tchau, tchau.